Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esposa do Espírito, Rogai por nós. Rainha da Paz, Rainha da Paz. Pai, Maria, Bem, boa noite. Boa noite. Vocês acham que é melhor abrir mesmo a janela ou não? Tá um pouco... Tá bem abafado, né? O que vocês acham? Pode abrir, né? Vou tentar botar também para cá, né? Vai bater, já tem bastante pessoas aqui dentro, então para Resumindo, vamos abrir, né? Ventilador em cima fechado. Pronto. Nós vamos hoje falar sobre alguns pontos que são concretos, mas são espirituais, porque o espiritual é concreto, sim ou não? Sim. Vamos para Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Deixa eu ver aqui o versículo. Mateus, né? Isso, Mateus 6. O versículo 16. Mateus 6, versículo 16. Eu já vou lendo para a gente ganhar tempo, certo? Quando jejuardes, não tomeis um maço sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto, para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai, que está lá no segredo. E teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É Mateus 5, né? Mateus 6, versículo 16. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o jejum. Um pouquinho não, bastante, certo? Primeiro ponto. O jejum, ele é algo que deve ser feito com a motivação interior. Aqui vai mostrando que o jejum ele pode ser misturado com a hipocrisia, né? De querer ser bom perante os outros, ser uma pessoa muito que faz sacrifício, que ama a Deus, né? Então, aqui não é diferente de hoje, essa situação de antes. Porque muitas vezes a gente fica largando que está fazendo o jejum. A gente não consegue ser discreto às vezes, né? A gente faz raramente e às vezes alardeia que faz o jejum. Mas eu acho que o nosso caso é o mais grave. É não fazer mesmo. A gente raramente faz um jejum e por isso tem muita dificuldade de fazer na Sexta-feira Santa e na Quarta-feira de Cinza. Porque não há um treinamento para fazê-lo. Entende? Então, se a gente não vai treinando a nossa espiritualidade, quando chega na hora H, como a gente fala, né? Como fala Santa Teresinha, a santidade não se faz de improviso. Então, o jejum também não é algo de improviso, é um exercício. Um exercício da alma e um exercício do corpo. Vamos lá para Isaías 58. Isaías 58, versículo 3. Vai falar o seguinte, ó. E perguntam, Isaías 58, versículo 3. Por que jejuamos e tu não vês? Mortificamo-nos e tu não tomas conhecimento disso? A razão é esta, que no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos negócios e explorai os vossos trabalhadores. A razão está em que jejuais para entregar-vos a contendas e rixas, para ferirdes com punho perverso. Não continueis a jejuar como agora,
se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas. Por acaso é este o jejum que escolhi, o dia em que o homem se mortifique? Por acaso a esse inclinar de cabeça como um junco, e esse fazer a cama sobre pano de saco e cinza? Acaso é a isso que chama jejum e dia agradável a Yahvé? Ou seja, o Senhor vai questionando o povo de Israel. Vocês fazem sacrifícios, se deitam em saco, rasgam as vestes, vocês passam dias de fome, mas vocês continuam com intrigas, com invejas, com ciúmes. E não é aqui de pecar, não. É a pessoa estar acostumada com o pecado, entenderam? Ou seja, o povo de Israel estava acostumado a, junto com os sacrifícios, continuar uma vida de pecado, e eles tinham consciência do pecado. Só que era uma consciência endurecida, ou seja, já era costumeiro. Ou seja, eu vou, como fala, quando vai falar do faraó, fala que Deus ia endurecendo o coração de faraó para quê? Para que ele não libertasse o povo, não era assim? E essa palavra até é um pouco estranha. Como é que Deus endurece o coração de um povo? Então, Deus vai ter o direito de puni-lo se Deus endurece o coração dele? Não é algo estranho essa passagem? Na verdade, a teologia católica explica o seguinte: Deus vai nos dando a sua graça. Quando a gente se fecha, a gente vai endurecendo o coração. Então não é que Deus endurece o coração, é que Deus envia a sua graça, e quanto mais Ele envia, mais eu vou fechando. Então parece, né, no pensamento do autor, que Deus está endurecendo o coração. Ao contrário, Deus está dando chance em cima de chance para que a pessoa se converta. E quanto mais Deus dá chance, mais a pessoa faz o quê? Se endurece. Mais vira as costas para Deus. Então não é Deus que faz o coração ficar duro, mas é o fechamento à graça, entendeu? Ou seja, a graça é barrada, né? Isso. É o que aconteceu com o demônio. Por isso que para o demônio não tem mais jeito, porque ele foi endurecendo a tal ponto que se Deus mandasse mais graça, ele ia ficar pior do que o que ele é hoje, né? Entendeu? Tem até uma questão, acho que é o estilo, né? Porque quando a escritura foi escrita, no caso, o autor tem aquele estilo da época, Isso. o contexto. Como ele entende, né? A linguagem da época, né? A palavra é inspirada, mas passa pela cultura, Isso. pela mentalidade da época. Então isso é próprio de um estilo. Dizer assim que Deus endureceu, é um estilo da época. Da época. Cultura. Linguagem semita que chama, né? Não, ele explicou bem. Porque dá a entender que o autor, dá uma pisada na bola assim, né? Aqui geraria outro curso, né? Que é o curso de Bíblia. Mas Não dá esse entender. é tipo assim, ó. Diga, a Bíblia ela é 100% inspiração divina, sim ou não? Sim. Mas ela é 100% participação humana? Sim. Não é 50% divino e 50% humano, não. É 100% divino e 100% humano. Então, através dos erros geográficos, linguísticos, biológicos, de informação, Deus vai continuar fazendo. Entenderam? E é por isso que a exegese e a hermenêutica Exatamente. para ajudar. Para auxiliar isso aí, né? Quando dá confusão. Tipo, Gênesis 6, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus se arrependeu? Mas tu falando que se arrependeu. Fala em Gênesis que Deus descansou. Deus se cansa? Entendeu? Fala que, A gente que dorme, né? fala que Deus chorou, que Deus está desanimado, aliás, que Deus está triste, né? Então é uma figura de linguagem chamada antropoformismo. É você adequar uma linguagem humana para Deus. Tipo, o nosso nome está escrito aonde? Na palma da mão de Deus. E Deus tem mão, Ele não é espírito. Suas asas, Deus toca. As asas, né? Ele anda sobre as asas do querubins voando, né? Aí você parece aqueles filmes, né? Não é assim, né? É só uma linguagem. Agora essa linguagem aí é uma dos nossos irmãozinhos lá, eles não leem a Bíblia ao pé da letra. Aí viaja muito, né? Aí viaja na maionese. É verdade. Vamos contestar que Deus endureceu o coração. Como a gente não sabe muito, vamos pedir a ajuda dos santos, né? Para eles nos ensinarem aqui a entender a escritura um pouquinho. São Tomás de Aquino vai falar o seguinte: o jejum, fala o português certo, né?
Jejum. Coisa cearense mesmo, né? Jejum. Ele é uma abstinência ou não? Existe diferença entre abster-se e jejuar? Existe. Mas o jejum também é uma abstinência? Segundo São Tomás de Aquino é. Ele vai falar que, como vai exigir uma renúncia de algo, o reter algo, o abster-se daquilo, tirar, né? Então o jejum também é uma abstinência, da comida, né? Aí ele vai perguntar outra coisa. Existe idade. Todo mundo é obrigado a jejuar, sim ou não? Quem é católico? Toda idade? Sim ou não? Vamos aqui para ele, né, na época dele. Ele fala o seguinte, ó. Porque como é o esquema da Suma Teológica? Bem rapidinho. As pessoas estão dizendo que é algo e ele vai responder o contrário. Então, é tipo assim, a pessoa está objetando, tipo, ponto 1, a pessoa está falando assim, ó. Quanto ao que foi escrito, parece que todos estão obrigados aos jejuns prescritos pela igreja. Aqui é as pessoas falando que é obrigado. Aí São Tomás de Aquino, aí eles vão tentar provar que é obrigado. Aí São Tomás, não é obrigado não. E começa a derrubar os argumentos deles, entendeu? Aí tem o argumento 1, o argumento 2, o 3 e o 4. Aí ele vai derrubando no ponto 1. Não, pelo contrário, ele vai falar o seguinte, ó. Não é obrigado, por quê? Parece que... Essa parte que eu não vou falar não, que vai complicar. Vai falar o seguinte, ó, mas eu não vou entrar no detalhe, porque senão vai complicar demais. Em sentido contrário, parece que nenhum justo, ele não fala que é, São Tomás, é obrigado a jejuar, pois os preceitos da igreja não obrigam de forma a contrariar a doutrina de Cristo, que no Evangelho de Lucas diz: acaso podem fazer jejuar os convidados às núpcias enquanto o esposo está com eles? Aí ele vai falar o seguinte: o Senhor falou que quando o esposo está presente não se faz jejum, correto? Só que ele está dizendo assim: quem é justo, Deus está presente nele sempre, espiritualmente, de forma forte. Então ele não é obrigado a jejuar. Mas eu pergunto, isso é raro ou não é? Isso é uma exceção. Alguém aqui se acha justo? Nem se acha, nem é, né? E se achar, já perdeu a justiça, né? Então aqui é um caso à parte, entende? Ele está falando o seguinte, pela palavra do Evangelho que fala o seguinte em Mateus: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Logo, o justo espiritualmente tem garantido a presença de Deus. Logo, ele não precisa jejuar. Os santos se achavam justos? Não, jejuavam. Então aqui a gente vai só para... É uma intuição espiritual. Para ter ideia, né? Para ter ideia. Os preceitos comuns são estabelecidos para o bem da comunidade. Para que é o jejum estabelecido para o bem da comunidade. Por isso, passando um pouquinho, ele vai falar que por isso que a igreja vai legislar uma lei para que toda igreja seja beneficiada. Ponto, ele vai falar o seguinte, ó: deve-se dizer que os mandamentos de Deus são preceitos de direito natural, essencialmente necessário à salvação. O que é necessário à salvação? Os 10 mandamentos, cumpri-los. Aí ele vai falar: ao passo que os preceitos da igreja não são essencialmente necessários à salvação, senão só por disposição dela. Consequentemente, pode haver impedimento que exima algumas pessoas de observá-lo. Explicando. Está falando o seguinte: os 10 mandamentos todos têm que cumprir, sim ou não? Sim. Ou se não, matar alguém pode matar. A igreja abre uma exceção. A igreja não faz isso? Não. Em legítima defesa, pode se matar, mas não se quer matar. Aí a igreja não manda matar dessa forma, entendeu? Se admite que em legítima defesa você até mate, mas a intenção não pode ser matar, senão você já pecou. Entenderam? Então, nenhum dos mandamentos, você ou eu, somos isentos. Temos que cumprir os 10. Só que os da igreja, alguém pode ser isento de cumprir? Pode. Tem exceções.
aquilo que a gente já deu até nos outros cursos, né? Outras aulas. A questão da carne. Aqui ele vai falar também o que nós falamos, já falava, né? Tipo aqui, ó. Deve-se dizer que os pobres, que podem ter meios suficientes para uma refeição, não ficam, pela sua pobreza, dispensados do jejum eclesiástico, ou seja, o jejum que a igreja manda. Nós somos pobres, sim ou não? A gente está desobrigado a não cumprir o que a igreja manda? A gente tem que cumprir, sim ou não? Porque a gente não é pobre, lascado. A gente... Parece, porém, que... Parece, olha, sempre assim é bem modesto, né? Parece, porém, que ficam dele dispensados os que vivem mendigando, sem muito resultado. E não podem ter, ao mesmo tempo, o suficiente ao próprio sustento. É o que nós falamos naquele dia. Situação bem específica. Bem específica. Ele como segunda, terceira, quarta e quinta, vem de jogar na sexta e é. Entenderam mais ou menos aqui o sentido? Ele vai explicar também o sentido aqui do... O porquê que o Senhor fala sobre o esposo, que não deve jejuar. Ele vai dar uma explicação para... Vocês estão entendendo mais ou menos, gente? Que eu também estou dizendo... Eu que não estou entendendo o que eu estou explicando, certo? Vamos lá. Sempre é meio preceito. Que a questão da igreja ter esse entendimento de que em algumas realidades, algumas coisas são viventes, já que fala da lei natural, que a igreja vai observar essa questão E respeitar força, isso, né? e como força também, Água pra mim. força no sentido espiritual, no sentido para que o humano se eleve, a alma se eleve, né? Porque essas práticas, esses exercícios espirituais, né? Que ajuda o ser humano a se elevar. Né? Se elevar. Ei, mas tu tá plagiando Santo Mário, não pode não. Nunca vai já li dizer isso Santo aqui. Mário. É plágio, é plágio. Nunca li Santo Mário. Mas... É isso aí, ele vai já dizer isso aí. Que bom que o Espírito já confirmando, né? Ele vai falar o seguinte, ó, Santo Tomás usando outros santos, porque ele sempre usa outros santos, geralmente. Ele interpretando a passagem de não jejuar quando o noivo está presente, ou o esposo, melhor dizendo. Deve-se dizer que podem ser tomados em 3 sentidos aquelas palavras do Senhor. Um é o que São João Crisóstomo explica. Entendo que os discípulos, os chamados amigos do esposo, por serem ainda de espírito fraco, são comparados a uma roupa velha. E por isso, enquanto Cristo convivia fisicamente com eles, deviam antes, com certa suavidade e não com austeridade, ser encorajados ao jejum. Ou seja, não é que eles não precisassem fazer o jejum, entenderam? Mas eles não poderiam fazer um jejum muito severo, porque eles não davam conta ainda. Então o jejum orienta que o jejum deles não seja um jejum como o dos outros, ascetas, que fazem aquela coisa, igual os padres do deserto, né, que eu falei, aquelas coisas meio loucas, né? Colocar pedra na boca durante uma semana, subir na árvore durante um mês, né? Ficar numa caverna durante quase um ano, essas coisas meio doidas. A estatura E santa, né? A estatura, né? Falando desse de acordo com a estatura humana, espiritual, Isso. que a pessoa está. Exatamente. Esse é o primeiro motivo. Primeiro motivo. O segundo que ele vai dar. Ele fala assim, ó, dentro dessa interpretação que São João Crisóstomo dá, convém dispensar do jejum os imperfeitos e os iniciantes, e não os mais velhos e perfeitos, como aparece claramente na glosa comentando sobre isso. Ou seja, ele vai falando sobre essa questão da estatura. A igreja, ela pede o mínimo. Se você quiser dar mais, você pode, isso é de Deus. Por isso que a igreja sabe que tem filhos de toda estatura. Só que ela sempre vai pedir o quê? O mínimo. Porque ela vai pensar nos filhos mais fracos, entenderam? Mas isso não nos exima, não nos vai isentar de quê? De dar o melhor e o mais. Confessar-se ao menos uma vez cada ano. Teve santo que se confessava todo dia. Teve papa que se confessava toda semana. Vai depender muito do que Deus vai indicando para você e de como você vive aquilo, né? Continuando. Jerônimo, que é outro santo, dá outra explicação.
Para ele, Jesus se refere o jejum das antigas observâncias. Ou seja, ele está explicando aqui que Jesus está orientando que não se faça o jejum da antiga aliança. Aqui são interpretações, entenderam? Dos santos. Quando Jesus falava que não era para fazer jejum, era o jejum da antiga aliança. Mas deveria fazer, no caso, o da nova. É um dos entendimentos. Agostinho vai dar outra explicação, Santo Agostinho. Ele vai falar que tem 2 tipos de jejum. O da humildade e qual é o outro aqui? Deixa eu ver aqui. E o da alegria. Ou seja, tem as pessoas que fazem jejum porque são fracos, pobres, miseráveis. Alguém se identifica? E tem aqueles que já chegaram a um nível tão grande de intimidade com o esposo que eles até podem fazer o jejum. Mas quando eles fazem com alegria. Eles não veem tanto sacrifício, mas a alegria de fazer o jejum. A alegria mesmo. O bem-estar, porque ama. Aí a gente quer chegar aí, entendeu? Nesse nível, ok? Os tempos de jejum que a igreja determina. Vai falar o apóstolo o seguinte. Antes de falar sobre os tempos, a gente falou no primeiro dia sobre o significado do 40. Algum significado. Ele vai explicar o seguinte. São Gregório. O primeiro motivo, que tem o número 40, é porque tem um decálogo e se completa com os 4 evangelhos. Os 10 mandamentos é a antiga aliança e os 4 evangelhos simbolizam a nova aliança. Então Jesus completa, ele leva à perfeição. E 4 vezes 10 é 40. É uma das explicações que eu acho muito bela, né? A segunda é que 4 elementos compõem o nosso corpo mortal, cujos prazeres nos incitam a transgredir os 10 mandamentos. Então se multiplicam, né? Aqui ele não explica quais são. Eu teria que olhar o sermão dele para pesquisar, né? Quais são as 4 inclinações. A gente sabe de 3, né? Por isso é justo que castiguemos essa mesma carne durante 40 dias. A terceira justificativa é que nos esforçamos para oferecer assim a Deus a 10ª parte dos nossos dias durante o ano, porque o ano ele vai falar, deixa eu ver aqui, pois o ano tem 365 dias, nós nos mortificamos durante 36 dias, que são os dias de jejum, nas 6 semanas da quaresma. Ele vai falando que o 35, os 365 seria o todo. O nosso dízimo do tempo seria os 36 dias, sem contar com os domingos. Então nós damos o dízimo do nosso tempo a Deus. Isso é a quaresma. Dizimar o nosso tempo para Deus também, entendeu? A 10ª parte. Eu acho bela também essa interpretação, né? Agostinho vai complicar mais aqui, o negócio. Agostinho, ele é doutor da igreja, os outros também são aqui, né? Ele vai falar assim. O Criador é 3. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, mas é 3 pessoas. Aí ele vai falar, a alma é chamada a amar a Deus de 3 formas. De coração, com a alma e com a mente, o homem. E o número 4 convém a criatura visível. Ele vai colocar o que está em nós é 3, e somando com o homem na sua totalidade, dá 4. Aqui o negócio é mais complicado, entendeu? É o aspecto espiritual e o aspecto físico. Isso, exatamente. Aí eu não vou descer isso, senão aqui vai complicar demais. Filosofia, vamos para lá, né? O jejum exige o que de nós? Para que ele existe? Aí ele vai dizer, para elevar a alma a Deus e disciplinar o homem. Elevar a alma a Deus e disciplinar o homem. O mais importante é o quê? Elevar a alma a Deus, é lógico. Nesse tempo aqui, existe a abstinência não somente de carne, mas de ovos e derivados, por exemplo, carne de frango não se comia, o leite, os laticínios, né, não se comia no tempo de Santo Tomás. A lei hoje da igreja
ela é um pouco diferente, certo? Aí ele vai falar o porquê que a igreja orienta não comer carne. Aí aqui já é outro tratado. Ele vai explicar o seguinte: a gula, que o jejum é o remédio da gula, né? Ela vai gerar em nós vários pecados, vários, não é só um. Mas o principal é a luxúria, que é a falta de castidade. Porque a gula, ela trabalha com prazer. Então a comida, ele vai falar alguns tipos de comida, São Tomás de Aquino falando, né? Ele vai dar algumas reações no corpo, reações hormonais. Olha que não é século XXI não, né? Era naquele tempo. Então ele está explicando que existem comidas que nos deixam mais sensíveis ao apetite sexual. A carne é uma delas. A carne vermelha de modo especial. Entenderam? Então, não somente a carne, mas tem vários tipos de comida, tipo uma comida apimentada. Isso aqui já não é Santo Tomás, mas tem um livro chamado Sexualidade e Afetividade, da Canção Nova, que tem uma relação de coisas que faz com que o homem tenha mais desejo sexual de forma desordenada, né? E venha se masturbar ou adulterar, ou a coisificar a mulher, ou a si mesmo. Aí ele vai falar várias coisas, entre elas as comidas gordurosas e apimentadas antes de dormir. Então, às vezes, os homens, ou mulheres também, pode estar assim, tendo as reações durante o namoro, ou à noite, não sabe por que é. É por conta da forma da sua alimentação, entenderam? Como aquela comidinha da Bahia, como é que faz? O vatapá, carajé. Aí não sabe, né? Comer tudo de forma moderada. Então a gula gera o quê? A luxúria, que é o pecado. A luxúria vai ser vários pecados contra a castidade, né? Então o jejum ele vai moderando isso. Até aqui entendido? Tranquilo? Vou chamar outro santo para nos ajudar. São Francisco de Sales. Doutor da igreja também. Esses dois são doutores, viu? Um doutor da igreja, ele é alguém que o que ele fala tem quase o mesmo peso da Bíblia. Ele tem o poder, a incumbência de ensinar. Então, quando a igreja chama doutor da igreja, é porque ele tem o direito de ensinar. Ou seja, na igreja hoje, se eu não me engano, só tem 37 doutores. Doutores e doutoras, 37. Mulheres são 4. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresina do Menino Jesus, Catarina de Sena e Santa Ildegalda. O resto é tudo homem. É nós. Tô brincando, gente. Então esses são mais de 20 mil santos canonizados. Entre os 20 mil, são 37 tidos como doutores. Os escritos deles têm um peso muito forte. Pode seguir que você vai ser santo. Entendeu? Exatamente. Tanto no nível doutrinário, teológico, espiritual, humano, completo os homens se garante, né? Vamos aqui. Ele aqui vai dar uma lapada na gente, certo? Ele vai falar o seguinte, ó. O que a gente já falou também, mas vamos deixar ele nos falar. Afirmam os naturalistas que escrevendo-se uma palavra numa amêndoa ainda intacta e fechando-a de novo, vamos mudar o tipo de fruta. Vou colocar, diga um aí, um que tem a casca. Manga. Manga. Não tá manga. E fechando-a de novo, cuidadosamente, em sua pitomba. Pronto. Aí você, ó, você abre ela, coloca uma palavra dentro dela, fecha de novo, cuidadosamente, coloca na terra, e os frutos que nascer dela, vai sair tudo com a mesma palavra. Isso é naturalista. É. Mas você vai saber por que eles dizem. Aí ele vai usar essa comparação. Quanto a mim, Filoteia, quem é Filoteia? É você que é amigo de Deus. Ou seja, quanto a mim, amigo de Deus, ele está falando para o Filoteia. Aqui o nome desse livro é Filoteia. Ele está falando com os amigos de Deus, certo? Quem é os amigos de Deus? Somos nós, sim ou não? Aí ele fala o seguinte, ó. Nunca aprovei esse tipo de métodos para reformar o homem. Vamos dizer que sirva, né? Ele está dizendo, vamos dizer que cole. Ele está só debochando, né? Vamos dizer que cola isso com as plantas, mas com a gente não cola.
Aí ele vai falar, nós temos que trabalhar o homem não pelo semblante primeiro, nem pelo vestido, nem pelos cabelos, mas no interior. Aí ele vai mostrando o seguinte, é o que é muito comum com a gente, né? A gente chega alguém no grupo de oração, a menina assim, um shortzinho bem curtinho, a gente sabe, se esticando para vir para o grupo de oração. Aí vemos seu cabelo assim pintado de verde, né? Aí, ridículo. Vê alguém na missa com as costas nuas, ou seja, a gente vai julgando como se aquela pessoa já tivesse uma experiência de Deus. Como se antes você fosse um santo, desde sempre, né? Desde que eu que você fosse um santo, fez seminário no útero da sua mãe, já saiu orando em línguas, não foi nem chorando, entendeu? Já saiu profetizando, na primeira palavra que falou papai, né? Mamãe, e saiu profetizando. Não é assim, mas às vezes nós esquecemos a nossa miséria, ou não é? E exigimos a santidade do outro a qualquer preço. E às vezes o outro pode estar no nível Bem superior. até como, né? As prostitutas, os perseverantes, Isso. etc. Como fala Santo Agostinho, ó, é melhor você andar devagar no caminho, do que no caminho certo, do que você ir correndo no caminho errado. A gente acha que no mundo espiritual assim, fantástico, vai fazendo um monte de coisa e correndo, aí quando olha, tá mais longe de Deus do que eu pensava, né? Continuando aqui, ó. Parece-me ao contrário, que se deva começar pelo interior. Convertei-vos a mim, disse o Senhor, de todo o vosso coração. Meu filho, dai-me o teu coração. E de fato o coração é a fonte de todas as ações e são exatamente qual é o coração. Ou seja, se eu tenho um coração bom, eu devo ter uma ação boa. E nem sempre acontece o contrário. Tenho uma ação boa e nem sempre o coração é bom. Se podes aguentar o jejum, fazes muito bem em jejuar um pouco mais do que a igreja obriga. Esse obrigar, entendam. Eu já falei até uma vez, esse obrigar é algo ontológico. Eu necessito. Eu estou com sede, eu me obrigo a dizer, cacique, vai pegar água para mim. Eu estou sendo obrigado. É algo do meu ser. Eu preciso. Eu necessito, entendeu? Pega mais água, por favor. Deixa da próxima. Porque o jejum, além de elevar o espírito a Deus, novamente ele concorda aqui com quem? São Tomás de Aquino e com Valmir, certo? Reprime a sensualidade, facilita, o jejum faz tudo isso, ó, reprime a sensualidade, facilita as virtudes e aumenta os merecimentos. Grande proveito nos traz, nos mantendo no estado de mortificar a gula e de sujeitar o apetite sensual e o corpo às leis do espírito. Vocês estão entendendo? Que o jejum nos ajuda a manter a ordem. O espírito manda no corpo. Não que eles briguem, mas o pecado causa essa desordem. Entenderam? O ideal é que o corpo e a alma estejam em comunhão. Mas por conta do pecado, eles estão em desordem. A alma quer uma coisa e às vezes a alma, pela ferida interna do pecado, ela quer pecar. E o corpo diz, vamos lá, estamos juntos, né? A alma quer pecar e o corpo, estamos juntos, aí vamos. Fala Santo Afonso, só abrindo parênteses, né? Essa é algo poético e dramático ao mesmo tempo. Ele fala assim, no juízo final, quem fez o curso comigo sobre o céu, inferno e purgatório, sobre a moral da igreja, já ouviu isso. No juízo final, nós teremos os que forem condenados, viu? Não será o nosso caso, em nome de Jesus. Acima de nós, o justo juiz que é Deus. Ao nosso lado, os nossos pecados que nos acusam. Do outro lado, os demônios e as pessoas que pecaram conosco. Dentro de nós, a nossa consciência que nos acusa. E embaixo de nós, o inferno para se abrir, para nós entrarmos nele. Vocês estão vendo que o negócio é brabo? E ele vai falar assim, o seu quarto vai testemunhar contra você no dia do juízo. Ele está querendo dizer o seguinte, que nada passa despercebido ao olhar de Deus. Eu estou no meu quarto, estou no banheiro, estou na minha cama, estou no meu carro sozinho. Pois eles vão ser os testemunhas do tribunal, entenderam? Só abrindo um parênteses, né?
Mas João da Cruz fala o seguinte: quem vive pelo amor, quem é o amor? Deus. Vai ser julgado por quem? Pelo amor. E quem vive pelo pecado vai ser julgado pelo divino juiz. Então, é a mesma pessoa, mas a atitude vai ser outra, né? Continuando. De boa mente, te diria o que São Jerônimo disse a Leta. Era uma filha espiritual dele, São Jerônimo. Uma senhora de provada virtude. Os jejuns longos e imoderados muito me desagradam. E era um santo que passou anos no deserto fazendo jejum, daqueles brabos, viu? Principalmente quando os observam jovens de tenra idade. Ou seja, jovens bem jovens. Mas aqui entenda esse jovem fisicamente, mais jovem espiritualmente. Eu estou começando agora. A pessoa, quando começa aquele fogo enorme, né? Aí ela quer fazer 3, 4 jejuns na semana e quer evangelizar o mundo inteiro e ela acha que o chavão está tudo errado, todo mundo é preguiçoso, o pessoal aqui não evangeliza mais, e ela está com aquele fogo todo. Vamos fazer 5 seminários por mês e começa, né? Aí depois a pessoa, cadê? Aí a pessoa, tá na festa, menino. Sabe, ela se juntou, porque era fogo de palha. Tinha um fogo divino lá, tinha, mas se juntou só com um mero entusiasmo e orgulho e soberba, misturou aquilo que é bom e que é mal, e a pessoa não ordenou, entenderam? Então não é um equilíbrio. Ou então ela morreu de que? De anemia profunda. Não comia. É verdade. Aí ela vai falar assim, ó. Sei de experiência, eles são irônicos, santo, né? Que os jumentos, quando estão cansados de uma longa jornada, procuram apartar-se do caminho. Vocês entenderam? Sim ou não? Os jumentos, quando estão cansados de algo muito duro, eles desistem da caminhada. Quem é o jumento? Sou eu. A gente faz coisas também muito sacrificosas, mas chegar lá e também você vai cansar e vai desistir. É a dimensão do asno, né? E da muito para trabalhar também a sua vontade, né? A gente pode também comparar aqui então, né? Como fala São Paulo, ser atleta, né? Você ser disciplinado, você fazer a carreira, você fazer o caminho, né? Isso mesmo. Você ser o asno, que é você deixar se acomodar, né? Você deixar se permanecer na mesma. Então, como a gente está totalmente como exercício espiritual, é justamente essa dicotomia entre você trabalhar a sua vontade, você exercer as suas virtudes, porque virtude já diz um filósofo grego, é um hábito. Isso mesmo. E então é essa dicotomia entre ser atleta e ser asno, cair na acomodação a nível espiritual. Muito bem. Ele vai falando também outra comparação, ó. Quando 2 veados, entenda veado animal mesmo aqui, viu? Veado, exatamente. Porque o Sérgio é puxuí, né? Quando 2 veados estão de 2 formas, ambas a impedem de caminharem ou de correrem. Aí ele fala, quando está muito gordo ou quando está muito magro. Aí ele vai falando da pessoa gulosa e da pessoa que maltrata demais o corpo pelo jejum e pelos sacrifícios. Por exemplo, muitos santos, por exemplo, Santa Gema Galgani, o demônio às vezes, Santa Gema Galgani era um nível alto, altíssimo, viu, de santidade, recebeu a chaga de Cristo, brigava com o demônio, apanhava dele, batia nele, não sei como acontece isso no mundo espiritual, sei que ela batia, às vezes ela ria dele, a diretora espiritual, não ria do demônio. Porque ela às vezes batia nele e ficava mandando dele, entendeu? Porque ela apanhava, eu descontar. Tinha hora que o demônio levantava ela na cama, pelos cabelos, ela ficava levitando, pelos cabelos. Ela tinha visões do futuro, muito concretas. Era uma mulher profundamente mística, entendeu? Profundamente. Isso aqui é o menos que eu posso falar dela. E o demônio começou a aparecer para ela, porque Jesus aparecia direto para ela. Ela falava assim, com Jesus como eu estou falando com vocês. Com Nossa Senhora, com os anjos, tranquilamente. Aí teve um dia que o demônio começou a pensar, não, vou aparecer para ela, começou a aparecer para ela como quem? Como Jesus. E mandou ela fazer o quê? Jejum, mais ainda. E ela estava toda
bem fraca pelo jejum. E ela quase caía, mas ela reconheceu por uma graça de Deus que era o demônio. Queria enganá-la para que ela não pudesse lutar contra ele. Porque ela, fraca, não ia conseguir lutar contra as tentações, entenderam? Tinha que ter um equilíbrio, ela tinha que sacrificar sim, mas não um ponto de não conseguir mais lutar. Outros santos que fizeram de forma extrema, né? A ponto que eles se arrependeram depois. São Bernardo fez tanto sacrifício de bater até sangrar mesmo e sair sangue mesmo. Jejuns bem fortes. São João Maria Vianney, quando jovem, ele se chicoteava, usava silício debaixo da roupa, né, claro. E quando tinha algum desejo a mais, se furava, né, porque tinha um silício. Depois ele foi ver que foi um certo exagero. Foi pecado? Não, mas foi um certo exagero pela falta de experiência. Então os santos também veem isso, tem que ter o equilíbrio na vida espiritual, né? Continuando aqui. O jejum e o trabalho abatem e enfraquecem a carne. Se, pois, o teu trabalho é necessário e útil para a glória de Deus, prefiro que sofras o peso do trabalho do que o do jejum. E este é o parecer da igreja, a qual dispensa dos jejuns prescritos as pessoas que se ocupam muito com trabalhos úteis ao serviço de Deus e do próximo. Se custa jejuar, também não custa, menos ainda tratar dos doentes, visitar os prisioneiros, confessar, pregar, consolar os aflitos, rezar e outros exercícios semelhantes. Ele vai falando o seguinte aqui, né? Foi bem claro, mas só para traduzir. Às vezes a pessoa quer ter uma vida muito espiritual, só ela e Deus. E ela tem uma missão a cumprir. Ela coordena um grupo de oração, ela tem uma pastoral que exige muito dela. Não é que ela não vai fazer o jejum e sacrifício, mas ela tem que moderar bastante. Porque imagina aí, alguém me liga aí, precisando de acompanhamento. Coordena um grupo, né? Aí eu não posso vir porque eu passei a tarde me flagelando. Ou então porque eu estou quase desmaiando de fome. Vendo o demônio, sem o demônio nem lembra que eu existo mais. Azul de fome. Azul de fome, vendo demônio, mulher nua, monstro, escorpião. Aí, rapaz, esse homem está santo demais. Santa Teresa já falava assim, ó, quando as irmãs estiverem na cozinha, levitando, Santa Teresa, doutora da igreja, outra doutora, né? Levitando na cozinha, assim, tendo aqueles êxtase. Ela fala, dê um bife para ela que ela volta ao normal. Ela está querendo dizer que às vezes a gente cria muita fantasia espiritual para não trabalhar, entendeu? E às vezes é ou não é? A gente quer ser tão espiritual, mas às vezes é uma preguiça de ser santo. Entendeu? Preguiça de ser santo. Novamente o asno, ou o jumento, como diz aqui, né? Lá não vou mexer com ela não, porque ela está quase levantando. Mas quero tocar no outro ponto aqui também, viu? Ó. Vocês ouviram falar na assídia? Ouviram? Não é minha vizinha não, viu? Assídia é preguiça espiritual, que tem várias modalidades. Exemplo, você está na capela, você está todo ativo, você foi para o trabalho, fez um monte de coisa, está um pouco cansado. Mas quando chega na capela, morre. Aí quando sai entendeu? Elétrico, né? Aí é para evangelizar, você vai, pá. É para pregar, pá. São Bernardo de Claraval fala o seguinte: todo trabalho que nos rouba de Deus, todo, ele falou isso para o Papa, veio escrito. Uma cartazinha bem pesada para o Papa. Ele viu o Papa em missão, tá direto, sem parar, né? Ele escreveu: todo trabalho que me rouba de Deus, ele é maldito. Ele falou algum trabalho ou todo? Todo. Inclui pregar, inclui visitar os doentes, inclui as obras de caridade, inclui tanto aquilo que é próprio de nós como cidadãos, como também coisas próprias de cristãos, os afazeres. Você falou o caso de Marco Maria. Não quero fazer. Exatamente. A dimensão que você está, você fica mais no aspecto exterior do que interior. Isso. Então, os exercícios aí, na realidade, acabam sendo mais exteriores para você do que os aspectos interiores. Exatamente. Os movimentos que aí
que é o mínimo que ele falou, né? Vamos falar também de Santa Teresa, né? Unir-se Marta e Maria na nossa vida. Tem que unir. E ter essa dimensão, né? E uma coisa é se ocupar das coisas de Deus e outra coisa é se ocupar do próprio Deus, né? Que é a Isso. diferença. Né? Sem dúvida. Como disse Santa Teresa de Ávila, melhor do que falar de Deus é falar com Deus. Né? Quem disse? Santa Teresa de Ávila, melhor do que falar de Deus é falar com. Só que esse falar com me leva a falar de. Mas nem sempre esse falar de me leva a falar com. A pessoa se acomoda no falar de. Pessoal, olha, ele fala dos santos, ele fala de Jesus, olha como bonita, né? E esse com é junto, né? Com ele e com no sentido junto Isso. com ele, né? Quem foi o santo que falou que mandou na casa do Papa? São Bernardo de Claraval. Doutor da igreja também, só é doutor, viu, pessoal? Aqui ele vai falar assim, ó. Vai falar do outro jumento aqui de novo, ó. Aí ele vai falar também sobre outra coisa. Outra coisa. O exercício moderado da disciplina é muito próprio para reanimar o fervor da devoção. Aí vai falar sobre o silício, que não é o nosso caso, acho que ninguém usa silício aqui, né? O sono há de determinar-se segundo a necessidade de cada um, devido à sua compleição, para que se possa trabalhar utilmente durante o dia. E porque a Sagrada Escritura, os exemplos dos santos, a razão e a experiência nos dizem que as primeiras horas do dia são as melhores e as mais proveitosas. Ele está mostrando aqui o seguinte: a gente deve procurar dormir cedo, para acordar cedo, para estar com quem cedo? Com o Senhor. E ele vai falando assim, uma pessoa que dorme muito, excessivamente, também é algo imoderado. Isso é como se fosse levando o nosso corpo a um comodismo. Entendeu? O Padre Paulo falava hoje no vídeo que estava reouvindo hoje, interessante. A penitência, uma pessoa que, por exemplo, você pode perceber que se você passar o dia todo deitado, ou uma semana assim, bebe água de cocozinho, uma água de coco, come um pouquinho, passeia só um pouquinho, se deita, fica assistindo televisão, que é bom, é necessário. Mas se isso vai se repetindo várias vezes, é verdade ou não é que o seu corpo vai ficando mais fraco? É. E você vai ficando mais preguiçoso ainda, mais cansado e mais sensível ao sofrimento, viu? Não, quando você quebra essa rotina, parece que você leva uma surra. Você é acostumado a dormir pouco, acordar aquele horário. Aí você acorda depois, você faz. Eu, por mim, acordo mais cansado, parece que levei como uma surra. É muito pior. É a mesma questão das pessoas que ficam trancadas dentro do quarto na internet, né, na frente do computador. Eu não sei como é que aguenta. Eu tenho um irmão lá que vai dormir de manhã, né? Às vezes quando eu estou lá no interior, fica se impressionado. Vai dormir 3, 4 horas da manhã, 5 horas. No computador direto. Como é que pode? Eu queria que ele ficasse lá no meu, que eu não tenho. Nem passar na Ó, isso aqui é bem interessante que ele fala. Filoteia, nestas ocasiões, Deus certamente te diz: parte teu coração de dor, mortifica-o, penitencia-o, como merece. É contra ele, quando eu falo ponto que é a alma, né, no sentido. Principalmente que me irritei. Sem dúvida, para curar a podridão, não é necessário um banho, mas sim purificar o sangue. E no tocante aos nossos vícios, embora seja bom mortificar a carne, é bom ou não é mortificar a carne? O que é mortificar? Levar o homem velho a morrer. Mortificar é fazer morrer. O principal é sempre purificar o coração. Vocês estão entendendo aqui? Aqui o equilíbrio novamente. Ó. A gente pode falar assim: o que importa é o coração. Só que hoje essa frase é distorcida, é ou não é? A gente usa essa frase para dizer assim: eu posso andar quase nu, eu posso ir para festa, pintar e bordar, fazer orgia, eu posso cometer todos os pecados, falar mal da vida do outro, mas Deus sabe que eu sou uma pessoa de bom coração. Boca de Deus, coração do diabo. Aí, boca do diabo, coração de Deus. Sabe aquela historinha lá de São Pedro? Aí começa a contar
às vezes a gente vai justificando o nosso pecado. Não é disso que este santo está falando. Ele está falando de um coração reto. E este coração reto transborda em atitudes retas. É um processo de conversão. Exatamente. Né? Porque também não fala a palavra, né? O reino dos céus é dos violentos de coração, né? Isso mesmo. Então, aí você tem um processo até contra a sua própria natureza. Em muitos casos. Isso mesmo. Sobre a pergunta da Claudilane. Errei o teu nome, foi? Claudilane. Foi? Claudilane. Nessa altura do campeonato, errar o teu nome era brincadeira, não era não? Ela perguntou assim, o jejum, ele é na quaresma. Quaresma não, na Páscoa. A gente pode fazê-lo ou não fazê-lo nas sextas? Páscoa e Natal. Aí, no direito canônico, no código, vai falar o seguinte. Os canos é o 1249, podem notar, vocês podem buscar na internet depois. É o cano 1249 até o 1253. Ele vai prescrever as regras do jejum. Então ele vai orientar que quais são os períodos principais de fazer penitência e jejum. Quais são? Quaresma. E nas sextas-feiras durante o ano todo. Aí ele vai falar que a exceção que existe é quando tem as solenidades. O período de Natal é solenidade ou não é? É. Não, aqui não é questão de um dia solene, é um período solene, entendeu? E a Páscoa, ela é o tempo que a gente mais fala que o noivo está conosco, de forma assim litúrgica, né? O noivo está conosco, então é festa. Osés, mas se eu fizer penitência, é pecado? Não. Entenderam? Se eu jejuar é pecado? Também não. Mas você não está obrigado à norma das sextas-feiras, entendeu? Porque, como eu já falei, o demônio não tira férias. Ele vai te tentar a Páscoa todinha também, e no Natal, né? Foi? Mas não é preceito que você faça a penitência e o jejum, entenderam? No período da Páscoa e também do Natal. Mas se quiser fazer, não faz mal, não. Faz não. Mas vamos ser bem sinceros, né? Vamos ser bem sinceros. Deu um peru, né? Deu um peru, né? Mas, rapaz, na quaresma, a gente faz muita dificuldade, né? Imagina na Páscoa. Vamos lutar, né, gente? Para ser santo. Mas também não custa nada você pegar a sua vela seca que tá sobrando e aquele bicho, né? Bicho sem comer nada. Faz um jeito diferente, né? Ah, Um sim. jeito, tá? Aí tem um panetone, tem Coca-Cola, tem ovo, mas não tem um pivetinho ali cheio de catarro no nariz lá pela rua. Dá um pedaço, dá pra ele, faz diferente. E o que é que a palavra falou, Isaías 58:3? Que a gente escuta a palavra, mas não adentra, né? O jejum que me agrada, qual é? Não é esse que você está fazendo jejum e com rixa, com intriga, não. Ele vai falar do jejum que está unido à caridade. Então o jejum, ele tem esse sentido. Eu deixo de comer, né, tipo assim, me deram um bolo de chocolate. Santo Tomás vai falar sobre isso também, não como eu estou falando, né? Me deram um bolo de chocolate. Então, eu não comi agora. Mas quando for depois da meia-noite, eu não vou nem dormir até meia-noite. Eu digo isso porque eu fui tentado um dia desses. Não podia comer carne de frango. Não podia comer carne de frango e nesse dia eu vacilei. Não vacilei não, né? Comprei um monte de frango, bom, todo temperado. Aí depois eu lembrei que eu não podia comer, né? Aí meu irmão fez, meu irmão é um cozinheiro de mão cheia, né? Aí fez lá e eu, se não chegar ele não vai querer, eu não, quero não. Aí depois à noite, não, só um pouquinho, acho que... Aí não comi. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou esperar até meia-noite, quando for 12h10. Já passou de sexta, eu como, não tem problema nenhum. Mas graças a Deus, Deus me deu a graça de não comer, né? Gente, são coisas bestas, mas se a gente não treinar, os piores demônios, os piores infernos, não são os espirituais, embora eles sejam terríveis. São os infernos que nós alimentamos dentro de nós, entendeu? De coisas pequenas. Imagina aí um homem ser dominado por um pedaço de frango assado. Um homem ser dominado pelo pedaço de bolo de chocolate, pela própria língua, por uma raivazinha. Às vezes esses pequenos instintos viram grandes dragões que a gente alimenta, entendeu? Então o jejum é como se fosse assim. Tem uma mosca, essa mosca tem duas oportunidades. Vamos imaginar uma coisa bem fictícia, né?
ela pode virar um grande dragão, ou ela pode ir sumindo, virando uma bactéria até o ponto dela sumir total e não existir mais. Aí o que vai decidir isso? Quem é que vai decidir? Sou eu. Ela está lá na gaiolazinha presa. Como fala Santo Agostinho, o demônio é como um cão amarrado. Se você for lá, colocar o braço, ele morde. Senão ele só vai ficar latindo. E o latido dele é forte, é ou não é? Fica só cozinhando. Tem gente aqui que tem mais medo do latido do cachorro do que do cachorro, né? Mas a pessoa começa a correr, né? E o cachorro amarrado. Então, às vezes a gente vai alimentando tanto o demônio espiritual mesmo, de ser maligno, como os nossos demônios, entendeu? Então vamos ter esse cuidado. Estava lendo o livro Combate Espiritual, lá falava algo que é muito forte. Falava assim, Jesus, foi uma santa que falou isso sobre Jesus. Ele viveu dentro de si um profundo inferno para vencer os nossos infernos. Vocês entenderam? Porque em Jesus ele assumiu o quê? Como fala Isaías 53, né? Que ele tomou sobre si a nossa culpa. Gente, a sua culpa e a minha, pelo menos uma culpa minha tem hora que só falta acabar comigo, quando eu vou pensar sobre ela na capela ou rezando. Uma. Imagine a nossa culpa da vida toda, se a gente for pensar. Imagina o mundo todo, presente, passado e futuro, sem contar com um detalhezinho. Nós não sofremos de forma plena. Nós sofremos de forma o quê? Egoísta. Já Jesus sofreu de forma plena. Por que Nossa Senhora sofreu mais que todas as mães juntas? Porque ela sofreu sem nenhum egoísmo. Ela ficou pensando, o meu filho, o meu Jesus, tipo assim, com aquele egoísmo que é normal. A mãe é o amor mais puro que tem, mas toda mãe ainda tem um certo egoísmo, entendeu? Toda mãe é próprio do pecado. Mas Maria Santíssima, qual é o sofrimento mais perfeito que houve na face da terra? De Jesus e de quem mais? Maria Santíssima. Porque o sofrimento dela foi puro. Puro como? Deixa eu tentar explicar aqui. Digamos, tanto o sofrimento como as atitudes. O Ramilson vai dar uma esmola a alguém, certo? Ele vai dar essa cesta, que falou que ia dar um exemplo. Lá no fundo, mesmo que a hora não exista uma intenção, mas ele quer de alguma forma ser recompensado, ou pela pessoa, ou pela sociedade, ou por Deus. Lá no fundo existe um egoísmo, um interesse, que não é porque ele quer e pronto, não, é porque está em nós essa luta. Ele vai rezar por alguém e aconselhar alguém, e a pessoa sai transformada. Aí eu digo, rapaz, esse cacique aí está muito mudado, mas graças a mim, né? E às vezes isso é muito sutil. Tem horas que a gente alimenta, tem horas que não. Quando a gente sofre, por exemplo, uma mãe, falar de mãe não, falar de nós filhos, né? Nossa mãe está sofrendo. A gente sofre com ela, sim ou não? Mas a gente sofre pensando muito em quem? Em nós. Eu vou ficar sem minha mãe. Entende? É um sofrimento de quem é o primeiro que vem no pensamento? Eu. É como aquela mulher que está no cachorro, mas morrer só que vai criar meus filhos. Como é que eu vou sustentar? Igual aquela história, vem aqui, vem rapidinho, ó. O Padre Bel até conta, né? Tá a pessoa lá no velório, morrendo, acabando. Eu quero ir com ele, eu quero ir com ele. Aí a pessoa, vai, ela, não, agora não, agora não. Ou seja, é uma falsa... Coisa diferente. Pois já. Não, a piada. Sim. Coisa diferente, né? Que a cara, eu quero morrer, a criatura cai, me tira daqui, me tira daqui. Mas essa Nossa Senhora tem uma questão que é assim, quem recebeu uma graça singular, né? Porque Nossa Senhora tem uma graça singular, é singular mesmo. Não se repetiu sobre a face da terra a graça que era de ser a mãe do Filho de Deus. E outra, muita coisa ela guardava no coração. Isso. Então, quem tem essa graça, a gente pode entender e perceber em Maria que ela se elevou, né? Até a obra da oração não é à toa, que espiritualmente e humanamente ela chegou ao ápice da humanidade em termos de
estatura espiritual, de desenvolvimento humano e espiritual nesse sentido. E ela foi tomando consciência justamente com o caminho, né? Porque ela de fato seguiu o Senhor do início ao fim. A crucificação, né? E pós a ascensão do Senhor e permaneceu com a comunidade. Então, Nossa Senhora é um testemunho muito grande disso, né? E aquele filme da Paixão de Meu Filho é bem... Retrata muito isso, né? retrata muito bem esse lado de Nossa Senhora, porque tão grande graça traz também um grande peso, porque não é para qualquer um, né? É uma graça que você se eleva, como Santa Teresa, uma alma se eleva a Deus. Eleva o mundo inteiro, né? O inferno todo se levanta contra. Imagine quem tem uma graça forte, grande, não tem uma vida fácil, não tem uma vida cômoda, não é um mar de rosa. Então Nossa Senhora, o sofrimento dela é uma forma concreta, porque ela se uniu ao seu filho em todos os aspectos. Ela cresceu espiritualmente de tal forma que a igreja reconhece como mãe de Deus, não é à toa, né? Mas ela passou por um sofrimento enorme. Como diz os santos, uma alma que se eleva a Deus, ela leva consigo a humanidade. Então o jejum é uma oportunidade de elevar nossa alma a Deus. Então, o motivo maior é o amor a Deus. Mais do que outras coisas, qual é o motivo do jejum? Amarmos mais a Deus e ao próximo, né? Vamos ficar de pé, entregar a nossa volta para casa para o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Próxima terça é o último momento, vamos falar sobre a Semana Santa, tá bom?